Você sabia que essa frase foi dita, era dita no século XV, XVI, na época em que começaram-se a fazer uma venda de indulgências pela Igreja Romana. Um frade chamado João Tetzel, ele era um vendedor de indulgências. E a indulgência era uma oferta voluntária, depois de um apelo, de um incentivo. E era uma época em que a Igreja Romana estava fazendo a reforma da Basílica de São Pedro, que é a mesma atual até hoje, lá no Vaticano. E esse homem, era um enviado da igreja, não sei se vai funcionar aqui, para poder fazer essa coleta, e ele dizia isso para sensibilizar as pessoas, que cada moeda que caísse no altar, ao som de cada moeda, uma alma saía do purgatório. E as pessoas estavam libertando almas à regalia ali, né? E essa foi um dos movimentos também, né? Que esse tipo de comportamento da igreja e muitos outros contrários à instrução bíblica. Porque o povo não tinha isso aqui em mãos, com essa disponibilidade que eu e você temos, com esse acesso que nós temos. Então, assim estava acontecendo. Mas alguns homens comprometidos com Deus e com a palavra de Deus e de dentro da igreja iniciaram alguns movimentos para que se fizesse um resgate, um retorno àquilo que a Bíblia diz, e não aos devaneios e interesses humanos e desvios doutrinários. Isso que nós celebramos e comemoramos agora no dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. E a Reforma foi esse movimento em que esses homens, chamados hoje conhecidos como reformadores, fizeram algum movimento de retorno ao conhecimento da Bíblia, à liberdade de exame da Bíblia, ao abandono de práticas humanas adotadas e que estava corrompendo há muito tempo toda a igreja. E por muitos anos, alguns homens fizeram esse movimento, mas foi no nome de Martinho Lutero, um dos mais conhecidos da Reforma, que nascido em 1483 na Alemanha, um homem que, depois de ter recebido um livramento de Deus durante uma tempestade, ele tinha muito medo de morrer, ele tinha muito medo da morte, Lutero. E aí, durante um temporal, ele foi atingido ali por um raio e ele fez uma promessa que se ele sobrevivesse, ele ia dedicar a vida dele para Deus. E ele sobreviveu. E ele então foi para o seminário, dedicou a sua vida como monge da ordem agostiniana. Que coincidência, né? Uma das ordens mais rigorosas que existia naquela época. E ele então dedica a sua vida ali, e esse homem vivia muito medo ainda de morrer, e muita culpa. Culpa pelos seus pecados, medo de não estar agradando a Deus o suficiente, medo de ir para o inferno, medo de ter algum pecado nele não confessado e que Deus fosse cobrar isso. Então esse homem vivia o que era muito comum de homens da Idade Média, da cultura da Idade Média, esse medo do inferno, medo da morte, medo do sobrenatural maligno, e vivia sobre isso até mesmo se flagelando para pagar os seus pecados, como uma penitência por algum pecado que talvez ele tivesse. E ele vivia nesse medo aqui, atacando e expulsando o demônio por tudo que é lado, que ficava atormentando ele. Esse homem se chicoteava e às vezes era encontrado até desacordado no seu quarto, de tanto que ele se flagelava, tentando expurgar os seus pecados, a culpa, o peso da sua consciência, porque ele era um conhecedor da Bíblia. Ele conhecia Deus na Bíblia, a revelação do que Deus falava ali, da santidade de Deus, do juízo de Deus que virá sobre a humanidade. E ele tinha medo disso, tinha medo de morrer, medo de encarar Deus, medo do juízo de Deus, medo pelo peso da sua própria pecaminosidade que ele sentia. E ele não sabia o que era capaz de tornar ele justo e aceitável diante de Deus. Então, por ser dedicado nas Escrituras e conhecendo a justiça e a santidade de Deus, esse professor, ele vai dar uma aula de Romanos, e ao dedicar-se ao estudo de Romanos, ele se depara com o versículo no capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé. Isso, pela primeira vez, soou muito diferente para ele. Isso abriu os olhos dele. O Espírito Santo agiu e ele começou a enxergar que ele não era capaz de livrar-se daquela culpa,
daquele medo da consequência dos seus pecados. Por mais que ele se flagelasse, por mais que ele fizesse penitências, confessasse, ele sempre ia viver com pecados, porque ele continuava a pecar, e sempre com medo. Então ele foi entendendo que a justiça de Deus sobre o homem vem pela fé no sacrifício de Jesus na cruz, e não nas suas obras. Não era pelo quanto ele se dedicou para ser um homem de Deus, não era pelo quanto ele se flagelava, confessava, ofertava, mas pelo quanto ele confiava em Jesus, no sacrifício da cruz de Jesus, não nas suas penitências. Isso abriu a mente dele quanto ao que ele vivia e se sentiu livre, livre do peso da culpa, livre do medo da morte. Ele chegou a escrever, presta atenção: eu senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram novo sentido. Seus olhos se abriram para as práticas que a igreja estava cometendo, que eram contrárias à Bíblia. E ele tentou fazer um movimento de ajustes, de conserto, de correção doutrinária. Mas ele era ignorado, não era ouvido, porque ele não tinha tanta relevância, poder, e jamais teria com esse tipo de interesse. Então ele escreveu o que ficou conhecido como as 95 teses de Lutero, as quais ele fixou na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha. Esse ato foi considerado muito rebelde, dele fixar ali na igreja teses de práticas da igreja contrárias à Bíblia. Mas não era um ato de rebeldia, porque naquela época a porta da igreja era como se fosse o mural da faculdade, era um convite ao debate. Era assim: nós temos que conversar sobre isso aqui. Isso aqui que nós estamos fazendo está em desacordo com o que Deus deixou na Bíblia, na palavra. E ele foi perseguido e começou então um movimento mais deliberado, contrário à igreja, que já não queria mais ele ali dentro. E ele foi convidado a se retratar, a retirar o que disse, a mudar o seu comportamento, e ele disse que jamais mudaria, a não ser que ele fosse convencido pelas Escrituras, pela Bíblia, do que ele deveria fazer ou deixar de fazer. E assim começou. Ele não queria destruir nada, mas reformar o que estava corrompido. E esse protesto dele, reformador, ou a reforma protestante, é isso? Incluía tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas. Todo ser humano deve ter livre acesso à Bíblia, ao exame, à consulta da Bíblia, fonte da verdade. Bíblia na mão, Bíblia acessível, era um dos lemas dos reformadores. E somente ela poderia nos dizer como viver da forma que Deus quer. Somente a Escritura. Sola Escritura é um dos lemas que depois foi organizado, né? Não foi ele que organizou isso, isso veio muito depois. Nós precisamos ter acesso ao livro de Deus, à palavra de Deus, e somente ela. Precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque a nossa mente, ela é criativa para o mal. Ela é corrompida, inclinada pelo pecado. Então nós vamos nos conduzir ao que é dos nossos interesses e não ao interesse da palavra de Deus. E por isso temos que nos apegar e nos submeter constantemente à orientação divina a nós, a palavra de Deus. E hoje eu quero comentar sobre os 2 livros de Deus. Tem um autor chamado Matthew Henry, que ele diz que existem 2 livros excelentes de Deus para a edificação dos filhos, seus filhos, dos homens. E não é um deles a Bíblia, mas o outro não é o livro de Mórmon, eu vou trazer para vocês. O primeiro é o livro das criaturas, onde nós podemos ver o poder e a divindade de Deus, o poder da divindade, do Criador. O segundo livro é o livro das Escrituras, que nos faz conhecer a vontade de Deus no que diz respeito às nossas obrigações, à nossa vida. Esse Salmo 19 mostra ainda também a excelência e a utilidade desse livro, para que ele serve, e nos ensina como tirar proveito dele. Salmo 19, abra sua Bíblia. Ou ligue ela. Amém? Salmo 19, assim diz a palavra do Senhor.
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Aí, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, no fim do mundo, nos confins do mundo, ele pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade do céu e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge do seu calor. Até aqui. Essa é a gloriosa revelação sem palavras. Nesse livro, acessível a todos os povos, o seu grande poder é contemplado no mundo criado, mundo que nos cerca. Essa revelação constante, diária, não tem palavras. Os céus, começa o versículo, inclui os elementos, os astros, o firmamento, o sol, que era cultuado em muitos povos como um Deus soberano. Aqui, ele é mais um elemento do soberano Criador. Esse é nosso Deus. Toda a criação são obras das mãos do Criador. E cada obra dele revela parte desse seu mistério glorioso. E essa forma poética de dizer que um dia discursa para o outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, nos diz que é constante, é diário, é constante. Esse livro está aberto diante de toda a humanidade, revelando a existência de um Deus soberano e criador. É contínua a glória de Deus na criação. Davi, o autor desse salmo, ele era acostumado a viver ao ar livre. E ele observava com frequência a criação. Contemplar com frequência. Observar com olhos contemplativos. Qual foi a última vez que você fez isso para a criação? Eu ouvi que o Dr. Luiz Saião, pastor, ele disse certa vez que no campo não tem ateu. No campo, ele quer dizer, é uma pessoa que está atenta à natureza. Alguém que conhece os animais, que vê o comportamento do campo, da lavoura, não vai ter como negar a existência de Deus. E nós muitas vezes somos silenciados, né? Ou nossa vista é tapada quanto à criação de Deus pela rotina nas tarefas, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos, e a gente para de observar e contemplar esse livro aberto diariamente da criação de Deus. Nós temos um pôr do sol magnífico aqui na nossa cidade, à vista daqui. Todo dia, Deus se revelando a todos. E muitas outras coisas. Não tem como negar a evidência do Criador diante da contemplação da criação. É uma revelação diária, constante, silenciosa, às vezes gritante para nós. Mas apesar dessa mensagem universal derramada dia e noite sobre todo o mundo, a maioria das pessoas ignora. Rejeita Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 19 até o 21, que essas pessoas, elas sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele, o próprio Deus, a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, elas podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno, a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. E talvez você esteja aqui porque você já leu esse primeiro livro da criação. Você sabe que Deus existe. Você não consegue negar para você que Deus existe. Mas talvez, como Paulo falou aqui, você só sabe algo sobre Deus. Porque todo esse barulho da natureza constante, todo esse retrato diário da revelação geral, natural de Deus, ela aponta para Ele, mas não resolve o seu problema principal.
Essa mensagem é muda quanto à revelação da graça, do perdão, da restauração, do caminho de acesso ao trono de Deus. Ela é incompleta. Porque depois que o pecado entrou na humanidade, nos afetando em toda a nossa compreensão espiritual, cognitiva, os nossos relacionamentos foram afetados, a natureza foi afetada. Gênesis 3 mostra que a natureza recebeu consequências para o pecado. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ali pelo versículo 20 e 21, ele vai falar que a natureza também sofre disso. Ela foi submetida à futilidade por causa do pecado. Por isso que nós precisamos de algo mais que revele mais claramente o caráter de Deus. Então Deus nos deixa o seu segundo livro, um livro com palavras. A gloriosa revelação com palavras, a Bíblia. Volte para o texto a partir do versículo 7 ao 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Talvez na sua Bíblia, aqui nesse texto, você não consegue perceber. Ou dependendo da sua versão de Bíblia, você consegue distinguir algo. Se você é um observador da palavra de Deus, não apenas um leitor, mas um observador da palavra de Deus. Na primeira sessão que a gente leu, dos versículos 1 ao 6, Davi, ele escreve sobre Deus revelado na criação. E ele usa a palavra Deus aqui somente uma vez na primeira sessão. E ele usa o termo hebraico aqui, que é o termo El, referindo-se a um Deus. Não ao Deus de Israel, mas a Deus como um nome comum, Deus. Revelando aqui o atributo de ser um ser poderoso, um ser de grande poder. Mas na segunda sessão que a gente leu, do versículo 7 ao 14, ele se refere a Deus de outra forma. Ele se refere aqui a Deus como o próprio Deus se revelou para Moisés no Sinai, lá na sarça. Com o nome próprio de Deus, o próprio nome de Jeová, Javé, Yahweh, o tetragrama hebraico impronunciável, ao qual, quando os autores estavam escrevendo, eles nem mesmo escreviam por respeito, para que as pessoas não falassem em vão esse nome, e eles adaptaram e escreveram, toda vez na Bíblia que aparecia o nome de Deus, eles trocaram para Adonai. E Adonai significa Senhor. Então você pode ver em algumas Bíblias, vai aparecer Senhor em caixa alta, em destaque todas as letras maiúsculas. Quando aparece Senhor em letras maiúsculas, significa que é o nome do próprio Deus. Foi escrito Adonai, mas é Yahvé, Yahweh, que está escrito aqui. O Deus que se revelou a Moisés, o Deus de Israel, o Deus próprio aqui. E nessa sessão, ele aparece 7 vezes. Na revelação escrita, nós temos a perfeita revelação de Deus. Porque 7 é o número da perfeição. Associado a isso. A revelação perfeita de Deus para o homem encontra-se na sua palavra revelada, no seu livro revelado com palavras. Não é a Escritura, mas encontra-se nela. E aqui nós vamos ver, nesse texto do 7 ao 9, 6 nomes para a palavra de Deus. 6 substantivos que o autor vai caracterizar aqui. Seguido por 6 atributos, 6 características, adjetivos da palavra de Deus, e mais 6 ministérios, 6 ações que ela faz, 6 verbos, né? É uma ação aqui. E o primeiro, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei, o termo aqui, Torá, o termo que é a vontade revelada de Deus na lei que ele deixou. O termo refere-se a ensinar ou instruir. A instrução do Senhor, aquilo que Ele deixou para nós, é perfeito. E perfeito significa completo, pleno. Você não precisa fazer mais nada e nem tirar mais nada.
É diferente de como nós usamos hoje. Que essa água está perfeita. A gente usa como um adjetivo, como uma característica de coisas perfeitas em que a gente quer elogiar ao máximo, mas a perfeição inclui que nada mais pode ser feito para mudar aquilo. Não tem como melhorar. E a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela tem tudo. Está completa. Nada se coloca, nada se tira. Ela está falando isso. E ela restaura a alma. Aqui não se refere diretamente à restauração como salvação. Ou regeneração, restaurar uma alma, regenerar. Mas de revigorar, de refrigerar. É a mesma expressão encontrada em Salmo 23, 3. Refrigera a minha alma. Porque a palavra de Deus traz esse refrigério. Ela nos reanima. A Bíblia, a palavra escrita de Deus. Lá em Hebreus 4:12, diz que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva. Ela não apenas tem vida, mas por meio dela também pode se obter uma nova vida. E aqui sim, ela se refere no sentido de salvação. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, a gente lê que o crente, ele foi regenerado, não de uma semente corruptível. Deixa eu ver se eu tenho esse texto. Não tem. Não de uma semente corruptível. Abra aí e confira se eu não estou lendo errado, se eu não estou inventando para vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz que não foi regenerado de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Quando você estiver abatido, venha para os pastos da palavra de Deus. Quando você estiver precisando de refrigério, venha alimentar-se da palavra de Deus que revigora a alma. Salmo 119, versículo 5 diz que a minha alma está pegada ao pó. O salmista comenta que está no chão. A minha alma está apegada ao pó. Estou abatido, estou derrubado. E ele clama, vivifica-me pela tua palavra. É a palavra de Deus que nos vivifica. É a palavra de Deus que nos anima e nos restaura. E ele continua falando sobre ela que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Toda a Bíblia é testemunho de Deus para nós. Sobre quem Ele é, sobre o que Ele diz e sobre o que Ele quer que a gente faça. E esse testemunho de Deus que Ele dá de si mesmo na palavra escrita é fiel, é confiável. E é por meio deste testemunho que nós crescemos em sabedoria. Você pode crescer em conhecimento na Bíblia. E em muitos livros, e em muitos cursos. Mas a palavra de Deus, ela te dá sabedoria para usar o conhecimento. Sabedoria para a salvação também. Lá em 2 Timóteo, Paulo escreve para aquele jovem pastor, capítulo 3, versículo 15, que a Bíblia, a palavra de Deus, a qual ele foi instruído pela avó e pela mãe dele, ele vai dizer, você foi muito bem instruído pela sua avó e pela sua mãe nas Escrituras. E essas Escrituras, vai dizer o versículo 15, elas podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Sabedoria para ter uma vida bem-sucedida aqui. Sabedoria para usar os recursos. Sabedoria para lidar com conflitos. Sabedoria para lidar com as pessoas, consigo mesmo. Sabedoria para quem? Para os simples. E simples aqui não é aquela pessoa que é simplinha, que é ignorante, que é limitada, mas refere-se à humildade. Uma pessoa que é simples como uma criança, que quer aprender, que ouve a instrução com humildade, confia nela. A característica da criança é essa ingenuidade, entre aspas, de confiar no que é dito. Quando Deus fala, você acredita, porque é Deus falando. Se Deus falou, Ele cumprirá. Como é gostoso ouvir de um filho que confia em tudo que a gente fala. Às vezes o Isaac está aprendendo sobre senso de ironia, né? Uma criança não tem muito bom senso de ironia. E ele faz uma pergunta e eu dou uma resposta que é uma brincadeira, uma piada, uma viagem assim, total. Ele para assim, fica pensando se faz sentido isso, né? Ele, papai, você está falando sério ou você está brincando? Aí eu, puxa vida, eu estou brincando, meu filho, não é? Eu estou brincando assim. Mas com Deus não brinca com a gente. A gente não precisa fazer esse tipo de brincadeira. Deus, isso que eu estou falando está brincando comigo. Deus não brinca com a gente.
Deus não mente, a palavra dele é confiável. O que ele falou, a gente pode confiar. Ele fala sério, confie na palavra dele. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Preceitos são instruções detalhadas. Que Deus deu para o povo quanto à vida diária. Tinha uma instrução sobre tudo, como lidar até mesmo quando um animal do teu vizinho morria dentro das tuas terras. Como fazer isso, como construir cerca. Por que Deus deu tantos detalhes? Porque nós somos malandros. Então ele tinha que dar algumas regrinhas para ajudar isso. É aplicável para nós hoje? Se você cria animais, tem vizinho que cria animais, talvez seja um bom princípio para isso. Mas talvez não. Mais aplicável naquele contexto como lei. Mas o princípio que a gente extrai dali, com certeza, é vivo, é para hoje. Então, os preceitos, essas regras do Senhor, elas são retas. Ele está dizendo que não tem desvio. Deus não faz nada para agradar alguém porque ele quer uma recompensa, porque esse aqui merece mais. Ele é reto, ele tem um padrão. E esse padrão de Deus alegra o coração. Se nós seguirmos os preceitos detalhados de Deus, quanto ao que vestir, quanto ao que comer, o povo tinha tudo isso. Nós não vamos nos apegar literalmente a algumas coisas, mas nós vamos extrair o princípio e aplicar esses preceitos à nossa vida, sim. E isso vai trazer alegria ao nosso coração. Instruções que eram para oficiais, eram para juízes na resolução de problemas entre indivíduos, em penitências, em multas. Então, hoje em dia, nós cristãos não nos encontramos mais debaixo das obrigações da lei do Antigo Testamento. Mas o princípio e o modo de aplicação dessas leis nos ajuda a entender a justiça de Deus. E é preciso ter sabedoria, porque a gente gosta de ouvir um pode e não pode. O que eu posso? O que eu tenho que fazer? Eu quero saber exatamente. Não é tão simples assim. Não é, eu posso ou não posso, Deus? Depende. Por que você quer? Para o que você quer? E aí o Espírito Santo que vai ministrar o nosso coração. Uma coisa que pode não ser certa agora, nesse momento, nessa situação para você, pode ser mais para frente. Vai depender da sua maturidade, vai depender da sua compreensão, das suas motivações transformadas pelo poder de Deus. Por isso que a vida não é regras e regras. É lei de Deus, princípio do Senhor, intimidade com Ele, para aplicar isso com vida prática. Não é sobre pode ou não pode, é sobre devo ou não devo, talvez um pouco mais profundo. Isso inclui tanta coisa. O que vestir, aonde ir, o que beber, o que comer, o quanto comer. Porque tem gente que, por opção, por histórico, não bebe álcool. Ok, beleza. Tem gente que, por legalismo, acha que está errado beber álcool. Mas toma 2 litros de Coca-Cola por dia. E não cuida do seu corpo também. Tem gente que come como se fosse sempre a última refeição da vida. Então não é sobre pode ou não pode, é sobre devo ou não devo, o que eu faço, como eu devo fazer. E talvez, para você, no seu contexto, no seu histórico, o melhor seja não. Não deve tomar, não deve comer, não deve ir naquele lugar, frequentar aquilo lá. Isso é a sabedoria que vai te dar. Não é sobre regras, é sobre intimidade e conhecimento. E ela vai alegrar o nosso coração, vai nos dar uma liberdade de peso, isso me alegra. Eu posso desfrutar das coisas com sabedoria. Porque os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quando vivemos debaixo desses princípios, não como um legalista cumpridor de regras, mas como um filho que ama, respeita e confia no Pai, a gente tem o coração alegrado pelo Espírito do Pai. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mandamento significa aquilo que é estabelecido. É um mandamento. Deus nos ama. E por nos amar, não nos deixa à deriva nesse mundo. Ele não deixa a gente por conta do nosso próprio coração, que é muito enganoso. Ele é rebelde, é corrompido. Mas Deus determina o que devemos e nos adverte sobre o que não devemos fazer em muitas questões. Porque desobediência causa morte. Eu ensino isso para o Isaac. Quando eu estou chamando ele na rua, Isaac, e ele não me atende. E pode ser que eu estou chamando ele para proteger de um carro que está vindo. Ou pode ser só porque eu chamei. Mas ele vai ter que entender que quando eu chamo, ele tem que parar o que está fazendo e me ouvir. Porque eu posso estar chamando ele para salvar a vida dele. Porque a desobediência causa morte. Então a gente tem que entender. Isaac, pare de andar. Não interessa. Eu já ouvi um testemunho de uma pessoa assim,
que um amigo dele disse, se abaixa. O cara só gritou assim, o cara se jogou no chão na hora. E eu não vou lembrar os detalhes, mas passou algo muito perto, assim, que era fatal, letal, dentro de uma empresa, para aquela pessoa. E às vezes a gente fica perguntando tanto, né? Se abaixar para quê? Às vezes é imediato. Ouça a instrução e obedeça. Confie. O mandamento do Senhor é isso, a desobediência causa morte. Ele quer nos dar vida. Ele quer nos proteger. Ele quer nos cuidar. Esses mandamentos não têm contaminação do homem. Por que tu está fazendo isso? Por quê? O que tu quer com isso? A gente não precisa questionar assim. Eles são puros. E se obedecemos de todo o coração, conduz a uma vida pura. Os nossos olhos serão iluminados. Isso tem a ver com ter esse entendimento sobre as circunstâncias. Saber tomar decisões, porque os meus olhos estão iluminados pela pureza da palavra de Deus, do mandamento do Senhor. Então eu posso ter sabedoria para tomar decisão se eu devo ou não devo ir, devo ou não devo comprar, devo ou não devo entregar, devo ou não devo comer, devo ou não devo beber. Meus olhos agora estão iluminados pela palavra de Deus, não pelo que eu acho, pelo meu coração. São puros. Ilumina, esclarece o nosso entendimento. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, diz que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E ele é um escudo para quem nele se refugia. É proteção. É para nos proteger desse mundo mal, da nossa própria tolice. E o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Temor. Esse é um termo incomum para se referir à palavra de Deus, às Escrituras. Mas nos lembra, como escreveu um teólogo comentarista bíblico, que nós não podemos aprender da palavra de Deus sem demonstrar reverência pelo Deus da palavra. Não podemos aprender da palavra de Deus sem demonstrar reverência pelo Deus da palavra. Conhecer a revelação escrita é sobre temer a Deus. Salmo 34, versículo 11 nos convida: venham, meus filhos, ouçam-me, e eu ensinarei vocês a temer ao Senhor. Lá em Deuteronômio, que é o livro da repetição da lei, porque a gente aprende por repetição as coisas. Lá no Deuteronômio 4, Deus diz para Moisés reunir o povo, e ele ia dar mais uma instrução. Lá no versículo 10 ele diz que eles aprenderão a temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos também a temer. Temer não é ter medo, é respeitar, é confiar, é se submeter, é respeitar. Então não é sobre saber sobre a Bíblia, não é sobre saber conhecer a palavra, é sobre temer e se submeter a ela. Um coração desejoso de aprender e se relacionar, e não apenas de saber de tudo. Quero saber todas as coisas, todos os mistérios, conhecer tudo. Não, eu quero conhecer o Deus, eu quero me relacionar com Deus. E esse termo, esse é o temor. E esse temor será eterno, permanece para sempre. Nós continuaremos conhecendo, buscando, nos sujeitando ao Senhor revelado. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os juízos, as sentenças, as afirmações de Deus, elas são genuínas, são justas e elas são aplicáveis para a justiça aqui. Charles Spurgeon disse que as decisões judiciais do Senhor, conforme reveladas na lei ou ilustradas na história da revelação da providência de Deus, são verdadeiras em sua essência e recomenda-se a toda pessoa verdadeira. Não só seu poder é invencível, mas sua justiça é irrepreensível. Você não dá uma sugestão de como Deus deve determinar. Você se submete, porque o juízo dele é verdadeiro e é justo e é aplicável para nós. Seja fiel ao que Deus está falando e determinando a você pela sua palavra. Seja fiel a tudo que ele já falou para você. Por mais que o mundo diga, não é bem assim, por mais que você ouça algumas coisas confusas, o que Deus falou será justo. O que Deus falou é plenamente justo,
visto que procede do próprio Deus que é justo. A Bíblia, a gloriosa revelação com palavras de Deus, é Deus falando na língua dos homens. Deus falou na linguagem da natureza, que é insuficiente para nós. Então ele falou na língua dos homens. E ele registrou o que ele disse para nós em uma construção, uma narrativa que ele construiu ao longo do tempo, para que na plenitude dos tempos, no tempo exato, perfeito, Cristo Jesus se revelasse. O versículo 10 continua e nos diz que essa lei, esse conjunto de características que é da palavra de Deus, a gloriosa revelação com palavras, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ela é preciosa, mais valiosa que qualquer riqueza que a gente possa conhecer. A riqueza da palavra de Deus, porque ela é eterna, permanece para sempre, tem valor eterno, não se corrompe, não se corrói, não fica aqui, não sofre com a inflação, não pode ser furtada. Por isso que ela é a riqueza mais preciosa e valiosa. É mais doce do que o mel. Uma pessoa normal gosta de doce. Uma pessoa normal gosta de mel. Você, a Tafne, não gosta, ela vai me criticar por isso. Uma pessoa gosta de mel, normalmente, né? E o mel era o doce mais doce que havia naquele tempo. Eles não tinham açúcar processado como nós temos aqui. Então o mel era o que se conhecia de mais doce, e um destilar puro. Quer dizer que é o que é mais agradável, o que tem de mais agradável. Não havia nada mais doce que o mel. E a palavra de Deus, ela é mais agradável do que os melhores sabores. Talvez você não goste de mel, coloque aí o teu prato preferido. Coloque aí a tua sobremesa preferida. Aquele chico balanceado que a patroa faz, aquele pudim da nona, o sagu da nona, seja o que for, o que você mais gosta de comer e se deliciar, a palavra de Deus é mais agradável que isso. É uma figura de linguagem para a gente se relacionar. Mas será que nós desejamos a palavra de Deus? Como você imagina aquele domingo? Será que nós desejamos? Será que nós conhecemos e desfrutamos da preciosidade, do valor da palavra de Deus, mais do que riquezas terrenas? Você faz planejamentos diários, semanais, de como aumentar as suas riquezas, de como aumentar estender as suas tendas, porque isso é valioso para você. Mas o quanto você valoriza a palavra de Deus e se dedica a aumentar a sua sabedoria e conhecimento na palavra e na intimidade com Deus, meditando na palavra, se deliciando e se satisfazendo nela. Como disse o profeta Jeremias, quando descobri as tuas palavras, devorei-as, são a minha alegria e dão prazer ao meu coração. Pois pertenço a ti, ó Senhor, Yahweh, Deus dos exércitos. Essa linguagem que a Bíblia usa do estômago em relação à palavra é a melhor linguagem que pode ter. Que é o que mais mexe com a gente é o estômago. São as delícias dessa terra. Ele compara, a gente pode se deliciar e se satisfazer na palavra de Deus. Se realizar aqui. Quantos de vocês estão dispostos a participar de um jantar de comunhão? De um churrasco, de um galeto, de um hambúrguer, de um bolinho, de uma pipoca na praça? Isso tudo é delicioso. Mas nós não damos valor ao estudo da palavra de Deus no secreto. Em casa, a sua refeição diária na palavra de Deus. Nos cultos, concentrado aqui na pregação da palavra de Deus e não planejando a sua semana, não resolvendo seus problemas lá fora, mas consagrado aqui ao Senhor em concentração ao que Ele quer ministrar ao seu coração, que vem da palavra. Nos GCs, nossos grupos de crescimento, onde nós relemos e aplicamos a palavra à nossa vida, tornando ela prática, relevante para o nosso dia a dia, onde nós trituramos, mastigamos, ali damos aquela ruminada na palavra de Deus ali, para que se torne mais aplicável na nossa vida, mais palpável, mais delicioso ainda. Bora marcar um churrasco da palavra de Deus? Da mesma forma que você trata a Bíblia
você trata Deus. Por isso que não é difícil diagnosticar o nosso relacionamento com Deus, se o nosso relacionamento está em ordem. Tanta coisa que a gente empaca na vida, que a gente sofre, e a gente acha que está tudo bem com Deus, mas se não estiver bem com a palavra de Deus, está confuso isso. Está confuso. Nós precisamos desse alimento. Quem deseja Deus, deseja que Deus se revele, deseja que Deus fale, e Deus falou na língua dos homens. Está aqui a Bíblia. Somente a Bíblia. Deseje sua palavra, deseje, se alimente. Ela vai dar frutos dignos da videira visível. Nós precisamos desse alimento que nos revigora, que nos dá sabedoria, que nos alegra o coração, que ilumina nossos olhos e que é eterna e justa. Além disso, meus irmãos, olhe para o versículo 11 em diante. Além disso, por eles, pelos mandamentos, estatutos, por tudo isso que ele falou, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Porque quem há que possa discernir os pensamentos do próprio coração? As próprias faltas. Ó Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A gloriosa revelação, sem palavras, nos leva à gloriosa revelação com palavras, que nos leva a uma palavra de resposta. A melhor palavra de resposta, porque ela nos admoesta, nos corrige, nos ajusta, nos bota no prumo de Deus. Se nós não tivermos e não desenvolvermos um relacionamento pessoal com o Senhor revelado, com Jesus, o único caminho, a palavra viva e o nosso resgatador, aquilo que nós vemos na criação, na natureza, aquilo que nós lemos na Bíblia, não nos dará a paz necessária para a vida aqui. Ter a palavra nas mãos é bom. Tê-la na mente, conhecimento, é melhor, é ainda melhor. Mas tê-las guardadas no coração e seguir é o que nos transforma de glória em glória, mais parecidos com Cristo Jesus. Para nossa alegria, desfrute e proteção aqui. E para a expansão do reino de Deus nessa terra. Salmos 119, versículo 11. Quem lembra desse texto? É um texto muito usado para nos ensinar o valor de memorizar a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Por que eu peco? Porque eu não estou guardando a palavra de Deus no meu coração. Não é só sobre memorizar. É sobre entender, compreender, aplicar. Está no meu coração, eu quero isso. O coração, na literatura antiga, ele é o centro de todas as emoções. De controle do homem. Não é falar do cérebro. Mas se você memorizar, ajuda. Se o texto bíblico estiver gravado na sua cabeça, Deus vai usar isso para trazer à tona a luz nas circunstâncias. Você tem que ter aquele alimento diário, contato diário com a palavra de Deus. Porque ela é luz. Se você está perdido, andando, dando passos escuros, sem saber para onde vai a sua vida, sobre alguma área da sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre os seus relacionamentos, se está meio obscuro, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra que vai orientar. Ela é um espelho para nós, Tiago 1, 25, é um espelho que ajuda a gente a se enxergar. A Bíblia fala mais para a gente assim, se enxerga, cara, te enxerga em mim. Para a gente enxergar quem somos e sondar o nosso coração. É ela que faz isso. Hebreus 4,12 diz que ela nos ajuda a reconhecer e confessar nossos pecados.
Ela diz que ela que é apta, ela que tem condições de penetrar até o fundo do nosso coração e discernir pensamentos e propósitos do nosso coração. Por que eu quero isso? Por que eu estou fazendo isso? A palavra de Deus traz essa sabedoria. Mas Davi, ele sabia que ele não conseguiria uma obediência completa, uma obediência perfeita, assim como perfeita é a palavra de Deus. Então, uma resposta à altura de toda essa revelação de Deus seria essa resposta que ele roga aqui, com a sua melhor resposta, uma súplica por perdão. Súplica por perdão. E pelo Espírito Santo nós somos levados a ter essa sensibilidade de coração diante do Senhor, de modo que nós podemos orar essa oração aqui com Davi. Não é um compromisso de nunca mais pecar, insano, irresponsável. Não é um compromisso de nunca mais errar, mas é uma declaração de fé, de confiança naquele que nos tira do pecado, aquele que nos resgata da lama, aquele que nos levanta dos tropeços, que nos tira da culpa, do medo, da morte, da insegurança do relacionamento com Deus, do juízo. A melhor resposta é a verdade. Buscar essa purificação pelo perdão no sangue de Jesus, nossa rocha e redentor nosso. Quem é rocha apontada no Novo Testamento? Quem é o redentor, resgatador nosso? Que interessante que ele faz 6 características sobre a palavra de Deus, né? Ele fala 6 características. E aí quando aparece a 7ª vez a palavra Senhor no texto, ele vai apontar para rocha minha e redentor meu. Dá a impressão de que a Bíblia, a revelação, ela não é 7. Ela não é perfeita no sentido de suficiente. Ela é perfeita no que é necessário. Ela é 6, porque ela aponta para o 7. O 7 é o Senhor, rocha minha e redentor meu. Jesus é perfeito. Ele que se encontra em tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia aponta para esse 7 final. Não é isso que ele diz lá para os homens no caminho de Emaús? E discorreu sobre os profetas, a lei, e mostrou que tudo era sobre ele. É tudo sobre Jesus na Bíblia. Aponta para ele. O Salmo começa falando sobre a ilustração dos céus falando. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Agora ele termina com o salmista falando, rogando que as suas palavras fossem agradáveis ao Senhor. Senhor, se uma árvore fala da tua beleza, o céu proclama a tua glória, me ajuda a ir além disso. Que as minhas palavras também sejam agradáveis ao Senhor. Que o meditar do meu coração, Senhor, sejam agradáveis na tua presença. Se as palavras das paisagens, dos astros agradam ao Senhor, que as minhas também agradem. E que sejam um farol, um anúncio da gloriosa revelação com palavras, pelo poder do Espírito de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, mas as Escrituras dizem o que Deus fez e o que Ele faz em nós, a fim de que nós possamos participar dessa glória, ter vida com Ele, vida plena, vida nova com Jesus. Você contempla, você desfruta, você se curva, você busca, confia e age com essa confiança na palavra de Deus inabalável. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a desfrutar dessa vida com olhos iluminados, coração alegre. Todo esse ministério da palavra de Deus sobre nós seja visto em nós, de pessoas que se alimentam da palavra e que só a Escritura seja a nossa regra de vida, dirigida pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Fique de pé mesmo. Senhor Jesus, obrigado pela tua revelação geral. Na natureza, Pai, nós podemos conhecer tanto sobre o teu poder, sobre a tua criatividade, sobre a tua bondade, sobre o teu amor. Mas nós agradecemos pela tua revelação especial, que é a palavra escrita, a Bíblia, que o Senhor usa, ó Pai, na nossa linguagem e preserva para que nós possamos conhecer mais de Ti, dos Teus planos redentores, dos Teus propósitos, ó Pai,
para o coração do homem, para a terra, ó Pai, para tudo que o Senhor formou, que tem um propósito de glorificar ao Senhor, de desfrutar da vida contigo. Por isso, nos ajuda cada um aqui, abra os olhos espirituais, tire a venda dos nossos olhos pelo poder do Teu Espírito, para que possamos viver livres da culpa, do medo, da insegurança, dos nossos pecados, nos arrependermos deles e confiarmos no Senhor, a justiça de Deus em Cristo Jesus, para que possamos viver, ó Pai, essa vida com ousadia, com confiança, e possamos nos alimentar diariamente desse banquete contigo. O Senhor nos convida todos os dias a um banquete. Ajuda-nos, ó Pai, a desfrutar, a apreciar, a compartilhar, a trazer outras pessoas para essa mesa preciosa da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos admoesta, nos corrige, nos bota no prumo. Precisamos da interferência do Senhor em nossa vida. Precisamos que o Senhor frustre os nossos projetinhos, nossos planos, para que possamos viver o que Tu tens para nós, Senhor. Os Teus sonhos, os Teus projetos, que são muito maiores, que são eternos. Abençoe cada um aqui, ó Deus. E que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis em Tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Aleluia.